Você já sentiu aquele aperto no coração quando seus filhos saem de casa? O medo de não saber se eles estarão realmente protegidos contra perigos que você não pode controlar? Quantas vezes você, como pai ou mãe, já se pegou em silêncio pensando: será que meu filho está em boas companhias? Será que minha filha vai tomar a decisão certa? Essa ansiedade não é fraqueza, é amor. Mas o amor de pai e mãe, por mais profundo que seja, não consegue alcançar todos os lugares ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que entra o poder do Espírito Santo, aquele que sonda o mais íntimo do coração e que é capaz de cercar os nossos filhos com luz e proteção em todo o tempo. Há perigos que os olhos não veem, mas amizades, palavras mal intencionadas, ambientes carregados de inveja, situações repentinas como acidentes e escolhas impensadas. Tudo isso pode assombrar o coração de quem ama e cuida. Porém, existe uma promessa que você precisa segurar firme. O Espírito Santo é mais rápido, mais forte e mais presente do que qualquer mal que tente se aproximar. Ele é a voz que fala ao ouvido quando os filhos estão prestes a errar. Ele é o escudo invisível que se coloca entre eles e a armadilha do inimigo. Ele é a luz que dissipa as trevas que tentam cercá-los. Talvez você esteja exatamente neste momento orando em lágrimas, pedindo para que o Senhor guarde seus filhos de escolhas erradas, de amizades perigosas ou até mesmo de caminhos de violência e vício. E saiba, o Espírito Santo não é indiferente às suas orações. Ele se move em favor de quem clama com fé. Hoje você está aqui porque o próprio Deus te trouxe até esta mensagem para fortalecer a sua esperança e te mostrar que seus filhos não caminham sozinhos. Há uma presença maior que vela por eles dia e noite. Não pense que as suas orações são pequenas ou insignificantes. Cada palavra que você derrama diante do Senhor sobe como perfume suave e o Espírito Santo acolhe o seu clamor. Quando você diz o nome do seu filho, da sua filha, no altar de Deus, algo acontece no mundo espiritual. Correntes invisíveis começam a se romper, caminhos que pareciam escuros começam a se iluminar, e portas que estavam sendo fechadas pelo inimigo são abertas pelo poder do Senhor. E é por isso que hoje quero te convidar a se levantar em oração, não com medo, mas com fé. O medo paralisa, mas a fé ativa o mover do Espírito. Enquanto o medo te faz imaginar cenários de perda, a fé te faz enxergar o futuro com esperança. Não se prenda ao que os seus olhos veem agora, mas se agarre à promessa daquele que disse: eu estarei convosco todos os dias. Essa promessa também se estende aos seus filhos, porque o Espírito Santo é o Consolador que os acompanha em cada passo. Neste momento, eu te convido a fazer algo profético. Escreva aqui nos comentários o nome dos seus filhos. Declare em público, como um ato de fé, que eles estão sob a guarda do Espírito Santo. Ao escrever, você estará entregando-os mais uma vez ao cuidado divino. Não é apenas um comentário, é um testemunho de confiança. E essa declaração de fé será como uma semente plantada, que dará frutos de paz e proteção sobre a vida deles. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa batalha espiritual. Outros pais e mães também estão aqui, lutando de joelhos pelos filhos. E quando nos unimos em oração, a força se multiplica. Há poder quando a igreja clama em unidade. Então, não apenas ore sozinho, mas una sua fé com a nossa. O Espírito Santo se move onde há concordância e ele não deixará de agir. Guarde no coração esta verdade. O mesmo Espírito Santo que guiou Jesus no deserto, que fortaleceu os apóstolos diante das perseguições e que ressuscitou vidas, é o mesmo que hoje habita em você e pode cercar os seus filhos. Ele é a presença que consola, a voz que orienta e a luz que nunca se apaga.
Por isso, permaneça firme, porque enquanto você ora, o Espírito Santo protege e ilumina os caminhos daqueles que você ama. A palavra de Deus nos lembra que a proteção sobre os filhos não depende apenas da vigilância humana, mas principalmente do cuidado divino. O Salmo 91, versículos 11 e 12 declara: pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Essa promessa é um selo de garantia para o coração de cada pai e mãe que ora com fé. O Espírito Santo age como aquele que ativa essa promessa, movendo os céus para que os anjos se posicionem ao redor dos nossos filhos, livrando-os de todo laço oculto, de todo acidente e de toda cilada do inimigo. Quando pensamos em nossos filhos saindo para a escola, indo ao trabalho, encontrando amigos ou simplesmente caminhando pelas ruas, sabemos que não podemos estar fisicamente ao lado deles em todos os momentos. Mas o Espírito Santo está. Ele é aquele que caminha junto, que sussurra conselhos ao coração e que levanta muralhas invisíveis contra as forças do mal. Cada passo que eles dão é observado pelo Senhor, e cada respiração deles está sob o cuidado daquele que nunca dorme nem cochila. E não é apenas sobre proteção física, mas também sobre direção espiritual e emocional. Jesus disse em João 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aqui está a chave. O Espírito Santo não apenas protege, ele também ensina e direciona. Ele fala à consciência dos nossos filhos, trazendo discernimento para que façam escolhas sábias e se afastem de caminhos de destruição. Quantas vezes você já desejou poder controlar as decisões dos seus filhos? O coração humano anseia por isso, mas a vida nos mostra que não é possível. A boa notícia é que o Espírito Santo assume esse lugar. Ele age dentro deles, trazendo lembrança da palavra, soprando conselhos invisíveis, dando paz quando a decisão é correta e inquietação quando a escolha pode levá-los à ruína. O Espírito Santo é o conselheiro fiel que não falha e que não se cala diante das encruzilhadas da vida. Pais e mães muitas vezes lutam com a sensação de impotência diante das escolhas dos filhos. Porém, ao invés de carregar esse fardo sozinho, entregue esse peso ao Espírito Santo. Ele sabe onde seus olhos não alcançam. Ele está presente em situações que você desconhece. E ele cuida de detalhes que você jamais poderia prever. Essa confiança transforma o coração de quem ora, porque traz descanso em meio à preocupação. O Salmo 91 mostra que Deus envia anjos como guardiões, e João 14 revela o Espírito Santo como mestre e conselheiro. Juntos, esses dois textos criam uma muralha de fé, proteção contra o mal visível e invisível, e direção para que os filhos sigam caminhos de vida e não de morte. Essa dupla promessa deve ser proclamada diariamente sobre a vida deles. Quanto mais declaramos a palavra, mais fortalecemos o cerco de luz ao redor dos que amamos. Por isso, eu te convido hoje a tomar posse dessa verdade. Seus filhos não caminham sozinhos. Ainda que você não esteja lá para segurar suas mãos, o Senhor ordenou que seus anjos os segurem. Ainda que você não possa aconselhá-los em todas as horas, o Espírito Santo está disponível para sussurrar ao coração deles. Essa certeza deve ser o alicerce da sua fé e a resposta contra toda ansiedade. Creia. Cada vez que você ora, você coloca em movimento essa proteção e essa direção. O mundo espiritual se alinha à palavra e o Espírito Santo confirma que seus filhos são guardados e guiados pelo próprio Deus. Não permita que o medo domine a sua mente, mas firme-se na promessa eterna. Seus filhos são herança do Senhor, e quem cuida do que é dele jamais falha. Havia uma mãe que vivia aflita todas as noites, porque o filho adolescente
começara a se afastar de casa e passar tempo com amizades que ela não conhecia. O medo de más influências, da violência das ruas e até de acidentes tirava o sono dela. Em lágrimas, ela decidiu se colocar de joelhos e entregar o nome do filho ao Espírito Santo, pedindo não só proteção, mas também direção. E o que parecia impossível começou a mudar. Situações que poderiam ter terminado em tragédia se transformaram em livramentos e, pouco a pouco, aquele jovem começou a sentir no coração o desejo de buscar novos caminhos. Essa história poderia ser a sua, porque muitos pais e mães já viveram a angústia de ver os filhos expostos ao perigo e à incerteza, mas quando o Espírito Santo entra em cena, o impossível acontece. Uma porta que parecia aberta para o mal se fecha de repente, uma amizade tóxica se desfaz sem explicação, um acidente é evitado por segundos, uma palavra de sabedoria toca o coração do filho e o faz repensar escolhas. Isso não é acaso. Isso é o agir do Consolador, respondendo ao clamor de quem confia no poder de Deus. Outro testemunho é de um pai que sofria porque o filho não queria estudar nem trabalhar. Parecia perdido e sem direção. Ele não sabia mais o que fazer e sentia-se incapaz de guiar os passos do menino. Então, começou a orar todos os dias, pedindo que o Espírito Santo fosse conselheiro e mestre para aquele filho. Sem perceber, conversas começaram a surgir, oportunidades se abriram e o coração do jovem começou a ser transformado. O Espírito Santo, como prometido em João capítulo 14, fez lembrar no coração dele valores que pareciam esquecidos e o conduziu a um novo propósito. Esses exemplos mostram que o cuidado humano, embora necessário, tem limites. O pai e a mãe podem aconselhar, mas nem sempre os filhos escutam. Podem orientar, mas nem sempre eles obedecem. Contudo, quando o Espírito Santo fala, nenhuma palavra cai por terra, porque ele fala diretamente ao coração. É por isso que muitos testemunham transformações profundas em filhos que antes estavam perdidos. É o poder de Deus guiando passos, mudando destinos e protegendo contra males invisíveis. E talvez você esteja vivendo algo semelhante. Noites sem dormir, orações em lágrimas, sentimentos de impotência diante das decisões de seus filhos. Mas saiba que o mesmo Espírito Santo que agiu nessas histórias pode agir na sua também. Ele não é limitado pelo tempo, pelo espaço ou pela rebeldia. Onde você não consegue entrar, ele entra. Onde você não consegue falar, ele fala. Onde você não consegue proteger, ele se torna muralha de fogo ao redor. Pense em quantas vezes seus filhos escaparam de situações sem que você sequer soubesse. Talvez tenha sido um acidente evitado, uma amizade perigosa desfeita ou uma decisão errada que não se concretizou. Muitas dessas situações você só conhecerá na eternidade, mas já pode crer agora que o Espírito Santo esteve lá, agindo em resposta às suas orações. Ele é o defensor invisível, o conselheiro silencioso e a luz que não se apaga. Por isso, não desanime se as circunstâncias ainda não mudaram. Continue orando. Continue declarando a proteção e a direção do Espírito Santo sobre a vida dos seus filhos. Cada oração é como uma muralha sendo levantada ao redor deles. Cada palavra de fé é um tijolo espiritual que os cerca de luz. Pode ser que você não veja o resultado imediato, mas creia, no tempo certo, o Espírito Santo mostrará que ele esteve cuidando o tempo todo. Lembre-se, a sua parte é clamar, a parte de Deus é agir. E o Espírito Santo nunca falha na missão que o Pai lhe confiou. Ele guarda, ele ensina, ele guia. Seus filhos não estão sozinhos e não caminham sem direção. Ainda que hoje você veja confusão, amanhã verá testemunho, e esse testemunho será a prova viva de que o Espírito Santo protege e ilumina os caminhos dos filhos de quem crê.
Espírito Santo de Deus, neste momento nos unimos em oração e entregamos diante do teu altar os nossos filhos. Tu que és o Consolador, aquele que conhece o mais profundo do coração, vem agora com a tua presença poderosa e cerca cada filho e filha representado nesta oração. Derrama a tua luz sobre seus passos, cobre-os com as tuas asas e não permitas que nenhum mal se aproxime deles. Onde houver trevas tentando cercar, que tua glória brilhe como um farol, dissipando todo o perigo invisível. Senhor, nós reconhecemos que como pais e mães temos limites. Não conseguimos estar presentes em todos os lugares, nem conseguimos evitar todas as situações de risco. Mas tu, Espírito Santo, és onipresente e onisciente. Estás em cada esquina, em cada sala de aula, em cada ambiente onde os nossos filhos colocam os pés. Por isso pedimos, toma-os pela mão e guia-os pelo caminho da vida. Que nenhuma cilada do inimigo prospere contra eles. Nós clamamos pela proteção física. Livra os nossos filhos de acidentes, de doenças, de más companhias e de toda a seta do inimigo. Que nenhum laço oculto se estabeleça contra eles. Que os teus anjos se posicionem ao redor deles, guardando sua entrada e sua saída. Que cada passo seja vigiado pela tua presença e que a paz que excede todo entendimento esteja em seus corações. Mas também pedimos pela direção espiritual. Espírito Santo, fala ao coração dos nossos filhos. Dá a eles discernimento para distinguir o bem do mal, força para dizer não às tentações e sabedoria para fazer escolhas que agradam ao Senhor. Que eles não sejam guiados por modismos, pressões ou amizades perigosas, mas sim pela voz suave do teu Espírito que ensina, lembra e conduz ao caminho da verdade. Espírito Santo, tu és aquele que convence, que transforma e que restaura. Onde houver rebeldia, traz obediência. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver vazio, preenche com o teu amor. Que os nossos filhos cresçam debaixo da tua orientação, que sejam homens e mulheres de caráter íntegro, guiados pela tua luz e sustentados pela tua presença. E nós declaramos agora que nenhum mal terá poder contra eles. Nenhuma palavra de maldição, nenhuma inveja, nenhum espírito de confusão ou de destruição poderá prevalecer. Pois o Espírito Santo é o selo de proteção que cobre suas vidas. O sangue de Jesus é a marca que está sobre eles, e o Pai Celestial é o guardião que nunca falha. Eles são teus, Senhor, e confiamos que estão seguros em tuas mãos. Neste instante, pedimos também que tu consoles os corações dos pais e mães que oram conosco. Que a ansiedade seja substituída por confiança, que o medo seja apagado pela fé e que cada lágrima seja transformada em testemunho. Espírito Santo, traz paz ao coração daqueles que intercedem, lembrando-os que seus filhos não estão sozinhos, mas acompanhados pela tua presença constante. E terminamos esta oração proclamando em fé: os nossos filhos são guardados, protegidos e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Que cada passo deles seja um passo de vitória, que cada escolha seja guiada pela sabedoria divina e que a vida deles seja um testemunho vivo do teu poder. Em nome de Jesus, nós declaramos: assim será, porque já está feito. Amém. Depois dessa oração, é importante que o seu coração se encha de paz. Muitas vezes, depois de clamarmos, ainda carregamos a ansiedade como se a resposta dependesse da nossa força. Mas a verdade é que, quando entregamos os nossos filhos ao Espírito Santo, nós descansamos na certeza de que Ele já está agindo. Não importa se hoje você ainda não vê mudanças visíveis, porque a obra começa no invisível, lá no profundo da alma e do espírito, onde só Deus tem acesso. Lembre-se,
Proteção e direção não são resultados imediatos que sempre aparecem diante dos olhos humanos. O Espírito Santo trabalha em silêncio, guiando passos de forma tão sutil que muitas vezes os filhos nem percebem. Uma decisão que parecia certa de repente gera inquietação. Um convite perigoso é recusado sem motivo aparente. Uma amizade tóxica se rompe sem explicação. Tudo isso é o agir do Espírito Santo, respondendo ao seu clamor de fé. Não se permita duvidar ou recuar diante das dificuldades. Continue crendo, porque a fé é a ponte entre a oração que você fez e o milagre que está a caminho. Quando você acredita, você planta uma semente que, no tempo certo, vai florescer. A Bíblia nos lembra em Gálatas que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo devido colheremos se não desistirmos. Essa verdade também se aplica à vida dos filhos. Não pare de orar, não pare de acreditar, porque o Espírito Santo não falha. É natural que o coração de pai e mãe queira resultados imediatos. Queremos ver nossos filhos protegidos hoje, iluminados hoje, caminhando pelo caminho certo hoje. Mas a obra de Deus é completa e por isso Ele não age apenas para resolver o presente. Ele age para garantir um futuro sólido. O Espírito Santo guia passo a passo, porque sabe o caminho inteiro. Ele enxerga muito além do que nós conseguimos ver e é por isso que podemos confiar sem reservas. Permita que a paz de Deus seja maior do que as suas preocupações. Se o medo tentar te paralisar, lembre-se de que não é você quem guarda os seus filhos, é o Espírito Santo. Se a angústia tentar roubar o seu sono, lembre-se que há anjos ordenados para protegê-los. Se a dúvida vier à mente, lembre-se da promessa. O Consolador ensina, guia e nunca os deixa sozinhos. Essa é a rocha onde a sua fé deve se firmar. E cada vez que a preocupação bater a porta, transforme-a em oração. Cada lágrima que cair, entregue ao altar. Cada pensamento de medo, substitua por uma declaração de fé. Diga em voz alta: meus filhos estão protegidos pelo Espírito Santo. Seus caminhos estão iluminados pelo Senhor. Essas palavras não são apenas frases soltas, são decretos espirituais que ativam o mover de Deus. Se você crer de verdade, perceberá que o peso começa a sair dos seus ombros, a ansiedade dará lugar à confiança e a dúvida será substituída pela certeza. Essa mudança não depende das circunstâncias, mas da fé no Deus que nunca falha. O Espírito Santo está agindo agora mesmo, enquanto você escuta estas palavras e continuará agindo muito depois que este vídeo terminar. Por isso, guarde essa certeza. Os seus filhos já estão sob a cobertura divina. Não é algo que ainda vai acontecer, é algo que já está acontecendo. O Espírito Santo não precisa de permissões humanas para agir. Ele já está trabalhando em cada detalhe da vida deles. A sua parte é continuar orando, crendo e agradecendo. O restante, Deus faz. E o resultado será paz, proteção e direção para cada passo dos seus filhos. Agora que você orou e entregou seus filhos ao Espírito Santo, é hora de transformar essa fé em prática diária. A oração não deve ser apenas um momento isolado, mas um estilo de vida. Por isso, eu quero propor a você um desafio espiritual simples, mas poderoso. Reserve alguns minutos todos os dias para clamar pelo nome dos seus filhos diante de Deus. Não importa se você vai orar em silêncio, em voz alta no quarto ou na cozinha. O que importa é a constância e a sinceridade. O Espírito Santo honra os que perseveram em oração. Escreva em um papel ou até mesmo na sua Bíblia os nomes dos seus filhos. Coloque esse papel em um lugar visível, como no criado mudo, na porta do guarda-roupa ou dentro de um livro devocional. Todas as vezes que passar por esse lugar, declare em fé: meus filhos são protegidos e guiados pelo Espírito Santo. Essa repetição
vai fortalecer sua mente e vai declarar no mundo espiritual uma verdade que já está em movimento. Além disso, ensine seus filhos a reconhecerem a voz do Espírito Santo. Mesmo que sejam pequenos, você pode mostrar com palavras simples que ele é como um amigo invisível que fala ao coração, que ajuda a decidir e que protege de perigos. Se eles já são adolescentes ou adultos, compartilhe versículos que mostrem como o Espírito Santo é conselheiro e mestre. Assim, você não só ora por eles, mas também os ensina a se relacionarem diretamente com Deus. Outro desafio prático é estabelecer um momento da semana para juntos lerem um trecho da Bíblia em família. Pode ser curto, mas feito com regularidade. A presença do Espírito Santo é ativada onde a palavra é proclamada. Se seus filhos se acostumarem a ouvir versículos em casa, mesmo que pareçam distraídos, o Espírito Santo fará com que essas palavras fiquem guardadas em seus corações. Se você sentir liberdade, compartilhe também com outras pessoas o que Deus tem feito. Fale com amigos, vizinhos ou até em grupos virtuais sobre como você tem confiado os seus filhos ao cuidado do Espírito Santo. Isso não só reforça a sua fé, mas também encoraja outros pais e mães que estão vivendo situações parecidas. O testemunho edifica e espalha esperança. E nunca se esqueça, oração e ação caminham juntas. Continue cuidando dos seus filhos com amor, orientação e presença, mas sempre entregue o controle final ao Espírito Santo. Ele sabe o que você não sabe, vê o que você não vê e age onde você não pode agir. Quando você combina cuidado humano com entrega espiritual, cria um ambiente seguro onde os filhos são guardados e direcionados pelo próprio Deus. Então, a partir de hoje, faça desse desafio um compromisso. Ore todos os dias pelo nome deles, declare versículos de proteção e sabedoria, e peça que o Espírito Santo os guie em cada decisão. Transforme esse hábito em um legado espiritual, algo que marcará não apenas a sua vida, mas também a deles. E para selar esse compromisso, escreva nos comentários: meus filhos estão nas mãos do Espírito Santo. Essa declaração pública será como um memorial diante de Deus e mostrará ao mundo espiritual que você confia plenamente no cuidado divino. Não é apenas uma frase, é uma profecia que vai se cumprir no tempo certo. Chegamos ao fim desta oração, mas a presença do Espírito Santo continua com você e com os seus filhos. Lembre-se de que cada palavra liberada aqui não se perde no ar, mas sobe ao trono de Deus como um clamor vivo. Seus filhos estão cercados por essa cobertura espiritual, e o Espírito Santo, que nunca abandona aqueles que se entregam a Ele, seguirá iluminando cada passo deles. Mesmo quando você não puder estar ao lado deles, confie. Há um guardião celestial que nunca descansa e que vela por eles dia e noite. Que a paz do Senhor inunde agora o seu coração. Que a ansiedade que tentava te sufocar seja trocada pela certeza de que seus filhos estão em boas mãos, nas mãos de Deus. Que cada vez que você olhar para eles, você não veja apenas fragilidade, mas veja a marca do Espírito Santo sobre suas vidas. Eles são herança preciosa do Senhor, e o dono da herança é fiel para cuidar do que lhe pertence. Receba esta bênção, que seus filhos sejam guardados em cada saída e em cada chegada. Que encontrem livramentos em situações que poderiam trazer dor. Que recebam sabedoria para tomar decisões corretas e que sejam rodeados de amizades saudáveis, guiadas pela luz de Deus. Que eles cresçam debaixo de propósito e que o futuro deles seja escrito pelas mãos do Pai. Eu declaro em nome de Jesus: nenhuma arma forjada contra os seus filhos prosperará. Nenhuma palavra contrária permanecerá. Nenhuma seta oculta encontrará lugar. Eles são guardados pelo Espírito Santo e iluminados em seus caminhos pela luz do Altíssimo.
Que os passos deles estejam sempre firmados sobre a rocha e que a presença de Deus seja visível em cada detalhe da vida deles. Agora eu quero te convidar a fortalecer essa corrente de fé. Se esta oração falou com você, se trouxe consolo ao seu coração, não guarde para si. Clique em inscrever-se, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Isso não é apenas um gesto no YouTube, mas é um ato de apoio que ajuda esta mensagem a alcançar outros pais e mães que precisam desta mesma palavra de esperança. E não se esqueça, escreva nos comentários o nome dos seus filhos ou simplesmente declare: "Meus filhos estão nas mãos do Espírito Santo." Essa frase é simples, mas é carregada de poder espiritual. Quando você escreve, você manifesta fé, e quando muitos se unem nessa fé, os céus se movem de forma ainda mais intensa. Também quero te encorajar a compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que está preocupada com os filhos. Pode ser um parente, um amigo, um irmão da igreja. Ao enviar este vídeo, você estará sendo um instrumento de Deus para consolar e fortalecer outras famílias. O mesmo consolo que chegou até você pode chegar a outros corações através da sua atitude. E por fim, receba mais uma vez esta bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos. Vá em paz, confiante de que a luz do Espírito Santo já está iluminando o caminho deles. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe poderosamente você e a sua família. Amém.